Olá, meus amigos e minhas amigas, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos intuam sempre. Vamos fazer hoje o último vídeo da teoria da presciência e também o último vídeo do capítulo 16. Depois desse capítulo, a gente já vai para predições do Evangelho. Quer dizer, ele ensina tudo, o raciocínio da presciência, das predições, depois é que ele vai para o Evangelho. Igual ele fez com o assunto dos milagres, né? Então vamos lá. Estamos no capítulo 15, capítulo 16, né? Item 15. Capítulo 16, item 15. Estávamos falando justamente disso, das possibilidades do espírito prever, né? Não é prever futuro, mas fazer a leitura dos acontecimentos e ter uma previsão do que pode acontecer. Estávamos estudando isso e agora aqui nesse item 15 ele vai pegar muito o entendimento, a experiência que o espírito tem com a forma de marcar o tempo. Ele vai falar muito sobre isso aqui nesse estudo de hoje. Né? Como é que a gente marca o tempo na Terra? Com o giro da Terra em torno do Sol e com a própria translação da Terra girando em torno de si. Rotação e translação. Né? Então aí a gente marca os dias, as estações do ano, os anos. E ele vai falar muito aqui que se o espírito não conhece isso, ele vai ter dificuldade de falar em tempo, de falar em períodos. Né? Então vamos entender. Para a determinação da época dos acontecimentos futuros, será preciso, ao mais, se leve em conta uma circunstância inerente à natureza mesma dos espíritos. Quer dizer, uma circunstância relativa à natureza dos espíritos. Natureza muito ligada, assim, de onde ele é natural, vamos falar assim, né? De qual é a experiência desse espírito, o que ele sabe, o que ele entende. Estamos falando em relação à leitura do tempo, contagem de tempo, que funciona para nós encarnados, né? O tempo, como o espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referência, que o dividam em períodos que se contem. É igual eu já falei, períodos que a gente pode contar. Né? A Terra deu um giro em torno de si, a gente entende como nascer e pôr do Sol, contou um dia. Na Terra, a divisão natural do tempo em dias e anos tem a marcá-la o levantar e o pôr do Sol, assim como a duração do movimento de translação do planeta terreno. Translação é todo o giro em torno do Sol, né? Porque a Terra vai girando em torno de si e girando em torno do Sol. As unidades de medida do tempo, necessariamente, variam conforme os mundos, pois que são diferentes os períodos astronômicos. Quer dizer, os períodos astronômicos, os períodos marcados pelos astros, o movimento dos astros, né, relacionado a isso. Assim, por exemplo, em Júpiter, os dias equivalem a 10 das horas terrestres e os anos há mais de 12 anos nossos. Então ele já deu um exemplo aqui de Júpiter. Isso são informação dos espíritos, né? Mas também Kardec sempre foi pesquisador, sempre foi, né, um interessado nas ciências. Então, um dia em Júpiter é como se fosse 10 horas nossas. Passou um dia nosso, é como passasse 2 dias em Júpiter, né? E mais um pouquinho. Há, pois, para cada mundo um modo diferente de computar-se a duração de acordo com a natureza das revoluções astrais, revoluções aqui no sentido de movimento, que neles se efetuam. Já haverá aí uma dificuldade para que os espíritos que não conheçam o nosso mundo determinem datas com relação a nós. Então a gente às vezes pensa, né, que os espíritos sabem tudo por serem espíritos, por estarem desencarnados, né? Nós somos espíritos. E vamos saber, quando desencarnarmos, das coisas que a gente sabe. Agora, claro que a nossa capacidade de compreensão vai lembrar de coisas que agora a gente não está lembrando. Então,
Mas o espírito só sabe aquilo que ele adquiriu ao longo de toda a sua experiência reencarnatória. Ele não vai saber coisas que ele nunca estudou em vida nenhuma. Não vai saber, porque são seres humanos, né? Somos nós. Além disso, fora dos mundos não existem tais meios de apreciação. Fora dos mundos, olha só, nas dimensões espirituais. Imagine você totalmente fora do planeta. Imaginou? Totalmente fora do planeta, olhando de longe para o nosso sistema, né? Não vamos nem sair da galáxia, o nosso sisteminha solar ali. Você vai ver os mundos girando em torno do Sol, então você não está envolvido ali naquele nascer e pôr do Sol, você não está envolvido nessa contagem. Então, nas dimensões espirituais, lembrando que existem dimensões espirituais muito próximas da Terra, ligadas à Terra, né? Espíritos que nem saem da Terra, que ficam ali ainda vivendo as coisas da Terra. Lembrando disso, né? Que ficam limitados. Para um espírito, no espaço, não há levantar nem pôr do sol a marcar os dias, nem revoluções periódicas, nem revolução periódica a marcar os anos. Só há para ele a duração e o espaço infinitos. E para falar de infinito, né, e de eternidade, estudamos isso lá atrás no capítulo 6. Ele marcou aqui. Aquele, portanto, que jamais houvesse vindo à Terra, nenhum conhecimento possuiria dos nossos cálculos que, aliás, lhe seriam completamente inúteis. Mais ainda, aquele que jamais houvesse encarnado em nenhum mundo, nenhuma noção teria das frações da duração. Quando ele fala encarnado em nenhum mundo, em nenhum planeta, claro que ele está fazendo só uma hipótese para a gente raciocinar. Porque eu não vejo como um espírito nunca ter encarnado em nenhum mundo. Apesar de que as primeiras encarnações, que encarnam em mundos primitivos, né? A gente reencarna ainda como um bruto, como éramos nas cavernas. Ali, talvez ele não tenha captado a noção de marcar tempo, de marcar período, de ter calendário, de ter horas, né? Mas ele fez essa hipótese. Se a gente imaginar um espírito que nunca encarnou em nenhum mundo, ele não vai ter noção nenhuma de negócio de marcar tempo, porque para ele só existe a eternidade. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui manifestar-se, não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando-se com os nossos usos. Ora, isso sem dúvida lhe é possível, porém, as mais das vezes, ele nenhuma utilidade descobre nessa identificação. Então, ele está fazendo esse raciocínio aqui para, claro, falar da presciência, das previsões, dos acontecimentos, né? Observando o comportamento da humanidade, pode-se prever. Então, ele está aqui ressaltando que o espírito teria dificuldade de marcar tempo, período, e dizer, durante 5 séculos, se ele não sabe o que é século, se ele não tem experiência com isso. É isso que Kardec está raciocinando aqui com a gente. Os espíritos que formam a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, imiscuir-se, misturar-se, envolver-se, né? Então, esses espíritos que estão continuam misturados conosco, mesmo, né, desencarnados, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Então, como eu falei, tem espíritos que já estão desencarnados, que estão nas dimensões espirituais, mas ainda estão ligados ao nosso planeta. Pela sua condição, pela sua vibração, pelo seu perispírito, ele não se desloca, ele não sai da dimensão terrestre, mesmo desencarnado. Ele está dizendo que conserva a lembrança, né, das coisas daqui. Poderão, por conseguinte, com maior facilidade, determinar datas aos acontecimentos futuros, desde que os conheçam. Mas, além de
de que isso nem sempre lhes é permitido. Eles se veem impedidos pela razão de que, sempre que as circunstâncias de minúcias, quer dizer, de detalhes, estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem, nenhuma data precisa existe realmente, senão depois que o acontecimento se tenha dado. Então ele falou que além desse problema de não conhecer o calendário, né? Aí ele citou aqui, mesmo conhecendo o sistema de contagem, não se pode marcar nada precisamente, não se pode determinar, porque né, nenhuma data exata, nenhuma data precisa, porque como ele falou aqui, existe o livre-arbítrio, existe a decisão casual do próprio homem em relação às coisas. Então, pode-se prever como as coisas estão se desenhando, mas não exatamente que dia, que hora vai acontecer. Lembrando, né, que no nosso movimento espírita, muita gente gosta, né, dessa coisa de data limite, apocalipse, regeneração com data marcada, né? A data limite de Chico Xavier se falou tanto, e a coisa não funciona assim. Ninguém marca data, né? E Chico Xavier não disse isso. Tem que se interpretar direito o que ele disse naquela época, em 1969, né? Lembrando aqui o exemplo de um vídeo do Réveillon aí de 2018 para 2019, que circulou, muita gente ficou assustada, de um médium aí que recebeu uma mensagem que ia ter um tsunami aqui no litoral do Nordeste, mais Santa Catarina, que iam morrer milhões de brasileiros, que as capitais do Nordeste, principalmente Fortaleza e Salvador, iam desaparecer. Um terror. Eu vi logo que aquilo era uma fascinação do médium, um médium fascinado. E os espíritos que provocaram a mensagem nele ficam de lá, rindo, às gargalhadas, eu imagino, do que ele causou aqui, de medo, né? Por isso que a gente tem que estudar, para ter noção dessas coisas. Eu falei logo, isso aí, e ele marcou, né? Seria de 26 de dezembro a 5 de janeiro, nessa semana aí, não me lembro bem se foi essa data, mas por aí que iria acontecer. Muita gente desesperada. Eis aí porque as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho de certeza, e somente como prováveis devem ser acolhidas, mesmo que não tragam eiva, quer dizer, falha, erros, mesmo que não tragam falhas que as torne legitimamente suspeitas. Por isso mesmo, os espíritos verdadeiramente ponderados, quer dizer, sensatos, equilibrados, mesmo esses espíritos, nada nunca predizem para épocas determinadas, limitando-se a prevenir-nos do segmento das coisas que convenham conheçamos. Então eles previnem o segmento das coisas, não marca a data exata para acontecimentos. Eles previnem como as coisas estão se desenrolando. E foi nesse sentido que Chico Xavier falou na época. Se a humanidade, né, continuar sem guerras, daqui a 50 anos pode acontecer, mas a regeneração não é um fato que acontece da noite para o dia, como uma festa, como uma viagem. Amanhã eu vou viajar. Não é assim a regeneração. A regeneração está acontecendo desde Kardec que vem acontecendo, e ela vai continuar por um longo período. É uma transição gradual, uma modificação que vai se graduando. Insistir por obter informes precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos. Olha aí. Se insistir em ter previsões, é se submeter a espíritos levianos, que vão para lá lhe dar a resposta e depois se divertirem com as suas custas, as nossas custas. Que predizem tudo o que se queira, sem se preocuparem com a verdade, divertindo-se, ó, para aí, divertindo-se com os terrores e as decepções que causem. Exatamente do exemplo do vídeo que eu citei.
do tsunami. A forma geralmente empregada até agora nas predições faz delas verdadeiros enigmas, as mais das vezes indecifráveis. Está dizendo que a forma empregada cria enigmas indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística de que Nostradamus nos oferece o tipo mais completo, lhes dá certo prestígio perante o vulgo, quer dizer, perante o senso comum. O senso comum, nós, pessoas comuns, ficamos dando prestígio, né? Olha como Nostradamus é citado, tem filmes, tem livros, tem teorias, que tanto mais valor lhes atribui, quanto mais incompreensíveis se mostram. E realmente, as predições de Nostradamus são difíceis, né? Nostradamus, só para lembrar, foi um médico francês do século XVI. Ele nasceu em 1503 e ele ficou famoso pela sua vidência. Ele realmente tinha vidência, segundo a história. E ele escreveu a obra famosa dele, As Profecias, que é essa que as pessoas se baseiam para ficar citando Nostradamus. E ele escreveu esse livro em verso. Pela sua ambiguidade, falando aqui da obra de Nostradamus, elas se prestam a interpretações muito diferentes, de tal sorte que, conforme o sentido que se atribua a certas palavras alegóricas ou convencionais, conforme a maneira por que se efetue o cálculo, olha só, conforme o sentido que se dá a certas palavras, que cabem interpretações dúbias, interpretações múltiplas, né? E conforme se faz os cálculos que ele bota lá, singularmente complicados, as datas, com um pouco de boa vontade, nelas se encontra quase tudo o que se queira. Olha o que ele quis dizer. Você vai ler Nostradamus, você vai achar ali o que você quiser, você pode dar a interpretação que você quiser. Você pode tirar dali o que você quiser, porque é tão subjetivo, é tão enigmático, que você pode dizer, não, isso aqui quer dizer isso aqui quer dizer isso. E outro vir interpretar totalmente diferente. Muito se faz isso com a Bíblia. Você quer provar algo, você vai na Bíblia, faz a sua interpretação, né? Porque lá também permite isso com a linguagem, e tira da Bíblia. Já vi todo tipo de segmento falar a frase: conheça a verdade e ela vos libertará. Em qualquer contexto, em qualquer argumento, em qualquer fala que você queira convencer alguém, no fim fala: conhecerás a verdade e ela vos libertará. Fazendo uso, aonde quiser, dessa frase, né? De várias religiões. Então, ela vai se encaixar em qualquer coisa que você queira afirmar que é a verdade, né? Seja como for, não se pode deixar de convir em que algumas apresentam caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, sua razão de ser e mesmo sua necessidade. Então ele aqui falou que, apesar disso, o que Nostradamus trouxe tem muitas partes que são verdades, que tem muita veracidade, e defende, né, que talvez a forma que ele escreveu, misteriosa, tinha que ser assim, tinha uma razão de ser, tinha uma necessidade de que fosse assim. Então ele fecha dizendo isso. Mas não adianta aí ler Nostradamus e tentar tirar dali um acontecimento pela forma subjetiva. Assim também, agora eu que estou acrescentando isso, o Apocalipse. O Apocalipse tem uma linguagem subjetiva, uma linguagem metafórica, que também, se tiver qualquer catástrofe, né, um coronavírus ou qualquer coisa, a gente pode pegar e dizer, ó, tá aqui em Nostradamus, tá aqui no Apocalipse. A gente vai lá e acha um contexto que pode se interpretar, né? Por isso que tem que se ter muito cuidado e tranquilidade quando aparecer essas comunicações reveladoras, né? Hoje, as circunstâncias são outras. O positivismo do século, né, que é o XIX, onde Kardec estava escrevendo isso, dar-se-ia mal com a linguagem sibilina. Uma linguagem sibilina é uma linguagem misteriosa, obscura.
E ele estava na época do positivismo, de Auguste Comte. Ele é contemporâneo praticamente de Kardec. Então ele estava falando que o positivismo se daria mal com essa linguagem misteriosa, obscura. Daí vem que presentemente as predições já não se revestem dessas formas singulares. Nada tem de místicas as que os espíritos fazem. Então ele está dizendo que hoje as predições que espíritos sérios fazem, nada tem de místico, nada tem de linguagem metafórica, nada tem de linguagem dúbia, nada disso. Eles usam a linguagem de toda a gente, como a teriam feito quando vivos na Terra, porque não deixaram de pertencer à humanidade. Então vem com a linguagem comum. Avisam-nos das coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como o fariam conselheiros e amigos. Então eles vêm como um conselheiro, um amigo, trazer informações que são permitidas e necessárias. Quando ele fala que ele faz isso na medida da sua perspicácia, a perspicácia é a facilidade de perceber as coisas, de entender coisas difíceis. Quando tem uma explicação difícil, e uma pessoa entende rápido, fala, olha, perspicaz, tem ligação direta com o desenvolvimento da inteligência, né? Suas previsões, pois, são antes advertências. Então, muito menos o caráter de previsão, de revelação, elas têm mais caráter de advertência, as que os espíritos sérios fazem hoje, do que predições propriamente ditas, as quais implicariam numa fatalidade absoluta. Se fosse predições, previsões, enfim, implicariam numa fatalidade absoluta, e não é assim. Além disso, quase sempre motivam a opinião, quer dizer, explicam a opinião que manifestam por não quererem que o homem anule a sua razão sob uma fé cega e desejarem que este último lhe aprecie a exatidão. Quando ele fala este último, o homem. Então, eles querem evitar que nós nos joguemos em fé cega. Então, eles explicam, eles dão o motivo da opinião que ele está dando, né? Ele está dizendo que quase sempre motivam a opinião que manifestam, dão um motivo. Vamos aqui. Item 18. A humanidade contemporânea também conta seus profetas. Então, ele está dizendo que até nos dias de hoje, vamos botar, né? Ele estava ali no século XIX, está pertinho de nós, 100 e poucos anos. Ainda tem os profetas, até hoje, os profetas contemporâneos. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo hão traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos a cuja realização agora assistimos. Então, ele está dizendo que isso não é coisa só da antiguidade ou da Idade Média, não. Que até hoje tem isso. E hoje em dia, com o auxílio do raciocínio, da razão, da ciência, a gente pode prever. A gente, que eu digo humanidade, pode prever acontecimentos. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo no deduzir as consequências lógicas do presente. A retidão do juízo é a integridade, a justiça, a qualidade do juízo daquele espírito, daquela pessoa. No deduzir as consequências lógicas. O que é consequências lógicas do presente? Causa e efeito. Qual é a consequência de uma coisa que eu estou fazendo agora? Eu estou fazendo agora, você olha e fala, isso vai ter uma consequência tal, porque já é lógico, porque já é fácil, porque você já está vendo. Então é isso. Mas, de outras vezes, também resulta de uma especial clarividência inconsciente ou de uma inspiração vinda do exterior, né, de fora, uma inspiração vinda de fora, ou a pessoa tem uma clarividência inconsciente que nem sabe de perceber as coisas, né? É um talento, é uma capacidade que algumas pessoas têm mais desenvolvida do que outras, né?
uma mediunidade. O que tais homens fizeram quando vivos, podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres, quando não tem a visão espiritual obscurecida pela matéria. Então, se a pessoa faz isso encarnado, que ele está dizendo vivo, né? No sentido comum a gente fala vivo, quando desencarnar, essa capacidade sempre aumenta. A gente sempre fala isso, né? Os talentos, as capacidades, as possibilidades de cada pessoa, ao desencarnar, elas aumentam a percepção. Porque a gente vai lembrar de coisas que não lembrava, a gente vai ter possibilidade de fazer coisa que aqui preso ao corpo não faz. Então, sempre o espírito se manifesta com mais liberdade para tudo, né? E se Jesus fez o que fez quando estava aqui, imagine ele no mundo espiritual, na vida eterna, desencarnado, a possibilidade daquele espírito, né? Então, gente, aqui encerramos esse estudo da presciência, foi muito bom. Eu fiz essa revisão mais aprofundada. Aqui a primeira vez que eu li foi uma leitura de um livro. Aqui não, aqui eu estou fazendo um estudo mais aprofundado. E isso vai nos dando mais capacidade de compreender as coisas. E que a gente deve usar sempre com a humildade. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe, abençoe nossos lares, nossas famílias e nos faça, por intuição, cada vez mais seguro de que somos espíritos, de que temos o nosso futuro na mão e que temos que aproveitar essa passagem aqui para crescimento. Um grande abraço para todos.